Pessoal, a estatística descritiva é um ramo da estatística que aplica várias técnicas para descrever e sumarizar um conjunto de dados. E veja que para que você possa descrever e sumarizar esse conjunto de dados, você pode utilizar um conjunto de ferramentas, como é o caso de tabelas, gráficos, medidas de posição e medidas de dispersão, sendo que nesta aula a gente vai focar em medidas de posição e medidas de dispersão. Mas vamos entender primeiramente o que são essas medidas de posição e medidas de dispersão. A medida de posição, ela visa representar a posição da maioria dos dados que se encontra, como é o caso da média, moda, mediana e quartil. Eu vou estar detalhando para vocês já essas estatísticas. Já com relação às medidas de dispersão, elas são utilizadas para representar a variabilidade nos dados, como é o caso da amplitude. Por exemplo, você está calculando o máximo e o mínimo de um conjunto de dados, ou desvio padrão. São alguns exemplos de estatísticas que podem ser utilizadas para medidas de dispersão. Mas o que é importante ser ressaltado aqui, pessoal, é que a gente vai estar utilizando o R para estar calculando essas medidas e iremos utilizar uma base de dados chamada R-Quality. Essa base de dados já está incluída no R. Bom, vamos começar aqui com a média. Acredito que todo mundo já tem uma noção do que seja a média. Então, a média aritmética de um conjunto de dados é o valor obtido somando-se todos os elementos do conjunto e dividindo-se a soma pelo número total de elementos. Ele é dado por essa equaçãozinha aqui, onde você tem o x barra, que é a média aritmética, você tem o xi, que são os dados do conjunto amostral, e n é o número de valores, como vocês podem ver aqui. Então, você vai ter a soma dos dados do conjunto e vai dividir a soma desses dados do conjunto por n, e daí você tem a sua média aritmética. No R, existem algumas formas de você estar calculando essa média aritmética. A gente pode estar utilizando um comando chamado min, a gente pode também estar utilizando o comando rawMins. Esse rawMins ele vai calcular a média de uma linha, dado que você tem uma tabela. Você também tem o callMins, que ele vai estar calculando a média de uma coluna. Dependendo de como você usa, o min e callMins eles podem ser parecidos. Aqui eu tenho alguns exemplos, esses exemplos eu vou estar mostrando para vocês na ferramenta R. Vamos lá. Pessoal, vamos agora utilizar aquelas funções que eu acabei de mostrar para vocês relacionadas à média aqui no RStudio. Primeiramente, vamos dar uma olhada nessa função aqui, que é a min. A min é uma função bem simples, basta você passar como parâmetro um conjunto de dados e aí ela vai trazer a média para você. E nesse caso aqui específico, eu estou passando como parâmetro a variável temp do dataset R4. Vamos primeiro dar uma olhada nesse dataset no R4. Para a gente dar uma olhada nesse dataset, basta a gente utilizar esse comando view. Rodou aqui vai aparecer o dataset para a gente. Veja que o dataset tem um conjunto de colunas, um conjunto de variáveis, e aqui eu tenho os dados relacionados a cada uma dessas variáveis. A gente vai estar trabalhando especificamente nesse caso agora com essa variável temp aqui. Aí eu venho aqui, rodei, e aí eu posso calcular a média dessa variável. Bom, veja que aqui eu tenho vários dígitos, eu posso diminuir a quantidade desses dígitos se eu quiser. Então, ao invés de eu ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos, eu posso ter somente 4 dígitos. Como é que eu faço isso? É bem simples, basta eu passar esse comando aqui, options, depois eu digo a quantidade de dígitos, e aí quando eu rodar novamente, só vai aparecer a quantidade de dígitos que eu determinei, no caso, 4. A outra função que eu mostrei anteriormente para vocês é essa função aqui, rawMins. Como o nome já diz, raw ele vai calcular a média da linha. Mas o que seria a média da linha? É basicamente isso, tem essa linha aqui, vai calcular a média dessa linha, essa linha 2, e assim sucessivamente. Rodou aqui, e esses resultados aqui todos relacionados à média das linhas. Só uma coisa que é importante ser ressaltada aqui, pessoal, como vocês podem ver, eu determinei aqui, especifiquei qual eram as colunas que eu queria somar, então não são todas as colunas. Nesse caso aqui específico, eu estou fazendo a soma de temp e wind. Esse outro comando aqui, o callMins, ele é semelhante ao comando que eu apresentei anteriormente para vocês do mins, e aqui ele vai estar calculando a média dessas colunas, da coluna temp e da coluna wind. Então eu rodei aqui, ele vai me trazer os resultados aqui, relacionado à média da coluna temp e o resultado relacionado à média da coluna wind.
Vamos falar agora sobre a mediana. A mediana, ela é o elemento que ocupa a posição central de uma série de dados dispostos em ordem crescente ou decrescente. Mas aí vocês podem me perguntar, e se for um número par, e se for um número ímpar, como é que eu faço nesse caso? Então vamos entender um pouco isso. Se a série tiver um número ímpar de dados, o valor que estiver ocupando o meio da série será a mediana. Agora, se você tiver uma série com números pares, então o valor central você não tem um único número, você vai ter dois números. Então nesse caso a mediana é a média desses valores centrais. E para você calcular a mediana no R é bem simples, basta você estar utilizando o comando median. E aí você consegue calcular a mediana. Para calcular a mediana é bem simples também aqui no R. Basta a gente utilizar o comando median e aí você passa o conjunto de dados. E nesse caso específico ele traz a mediana para vocês. Mas você pode me perguntar, professor, explica mais detalhado como é que funciona. Então, vamos passar um conjunto de dados aqui, Veja, a gente sabe que nesse caso aqui, a mediana, ela vai ser o número 3, porque ele é o elemento central. Então, se a gente passar esse comando aqui, passar aqui esse C, então veja que nesse caso aqui ele vai trazer para a gente como sendo o 3. Mas aí, e se eu tiver um 6 aqui? Veja que nesse caso aqui eu não tenho um elemento central. Então o elemento central vai ser o quê? Vai ser a média desses dois elementos aqui, o 3 e o 4. Então eu rodei aqui, E aí veja que nesse caso a média é a soma de 3 com 4 dividido por 2. Já a moda é o valor que ocorre com mais frequência em um conjunto de dados. E se você tiver mais de dois valores que ocorrem com a mesma frequência máxima, então nesse caso você tem um conjunto que é chamado de multimodal. Mas pode acontecer que você tenha um conjunto que nenhum valor é repetido. Então nesse caso específico, o conjunto de dados não tem moda. Uma coisa que é importante ser ressaltada aqui, que embora o R traga funções para o cálculo da média, da mediana, o R não tem uma função específica para se calcular a moda. Então é necessário criar essa função para a gente poder estar calculando a moda. Pessoal, existem diferentes formas de vocês estarem calculando a moda. Eu vou estar apresentando para vocês aqui uma forma de vocês estarem fazendo isso. Bom, primeira coisa, eu tenho esse conjunto de dados aqui, eu tenho 6 elementos e estou atribuindo esses 6 elementos para a variável x. Então, como a gente pode ver aqui, de cara, a gente já pode perceber que o elemento que mais se repete é o 10. Mas como é que eu pego essa frequência? Para pegar essa frequência, existe uma forma bem fácil da gente fazer isso. Basta a gente passar esse conjunto de dados comparando para a função table. E aí a gente consegue pegar a frequência dos dados. Então, depois o que é que eu preciso fazer? Eu preciso pegar aquele elemento que se repete mais. Veja que nesse caso aqui a gente sabe que é o 10. O 10 ele se repete 2 vezes. Como é que eu faço para pegar esse 10? Existe uma forma fácil, basta você utilizar essa expressãozinha aqui, que ele vai trazer para você justamente o elemento que se repete mais. E aí, se eu rodar aqui, veja que eu estou passando aqui como parâmetro y. Rodou, e aí eu tenho um 10. Veja que aqui eu tenho dois passos para eu poder obter a moda. Eu poderia simplesmente estar utilizando um único passo, como é esse aqui, que vocês podem estar vendo aqui, se eu rodar aqui, vai funcionar também bem. Veja que a gente estava trabalhando até agora com o airQuality e com a variável tempo. Para a gente poder encontrar o elemento que se repete mais, basta a gente passar justamente essa variável como parâmetro para essa expressão que a gente acabou de ver aqui. Então, se eu passar o airQuality, se eu passar a variável temp de airQuality, veja que eu consigo pegar o elemento que se repete mais. Rodei aqui, veja que o elemento que se repete mais é 81. Então, se eu vier aqui, no table airQuality temp, eu posso dar uma olhada qual é a frequência de cada elemento. Opa, um errinho. Rodar aqui novamente. Veja que eu tenho a frequência dos elementos aqui. E a gente pode ver que o 81 ele se repete 11 vezes. Então é o elemento que tem a maior frequência. Então esse elemento é a nossa moda. Agora, veja que nesse caso a gente não tem uma função. A gente poderia criar uma função chamada moda. Então para a gente fazer isso é bem simples. Vamos botar aqui, vamos chamar essa função de moda. E aí eu vou criar uma função. Vou passar como parâmetro um x.
Vou abrir aqui o corpo dessa função, vou botar justamente essa expressão que a gente acabou de criar no corpo da nossa função. E aí, ó, bem simples. Agora, eu só preciso chamar essa função. Se eu colocar aqui, ó, moda, e aí eu passar o x, veja que eu consigo obter um elemento que se repete mais, que tem a maior frequência no meu dado. Primeiro vamos rodar essa função. Rodou, e aí, ó, se eu rodar aqui moda, ele vai me trazer o 10, porque nesse caso aqui eu passei o x. Mas se eu passar aqui o quality temp, ó, veja que é o elemento 81. A última medida de posição que iremos ver hoje são os quartis. Então, o que são os quartis? Denominamos quartis os valores de uma série que a dividem em 4 partes iguais, usando os conceitos da mediana. Então, a ideia é o seguinte: você tem, como você pode ver aqui, vamos supor que aqui você tem um conjunto de dados, e aí, nesse conjunto de dados, você divide esse conjunto de dados em 4 partes. Aqui você tem uma parte, aqui você tem outra, mais outra, e aqui você tem a última parte. E aí você obtém esses quartis, que são esses 3 pontos intermediários para você dividir o seu dado em 4 partes. Mas como é que você obtém esses valores? O primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil? Bom, você vai basicamente utilizar o conceito da mediana. Então, se você tem o seu conjunto de dados, o elemento central é a mediana. Então, esse segundo quartil aqui nada mais é do que sua mediana. E aí veja que você tem um conjunto de dados para a esquerda e você tem outra parte do conjunto de dados para a direita. E aí você vai aplicar o conceito da mediana aqui novamente. E aí o primeiro quartil aqui vai ser justamente esse elemento mediano dessa parte esquerda. Semelhantemente, nessa parte direita, você vai pegar o elemento central através da mediana para essa segunda parte. E com isso, você tem os 3 quartis que dividem o seu dado em 4 partes. No R, para você verificar esses quartis, você utiliza essa função summary. Vamos ver lá no RStudio como é que ela funciona. Então, pessoal, para a gente calcular os quartis é bem simples, basta a gente estar utilizando essa função aqui, summary. Então, eu estou passando aqui a variável temp do meu dataset airQuality. E aí eu quero calcular os quartis. Então, ó, basta rodar aqui e veja que eu tenho aqui o valor do meu primeiro quartil, segundo quartil, e também eu tenho do meu terceiro quartil. Veja que também o summary ele traz outras informações, como a média, o mínimo e o máximo. Tanto o mínimo quanto o máximo a gente vai estar vendo daqui a pouco.